E aí, bora mergulhar de cabeça no capítulo-chave de Harry Potter e a Câmara Secreta? É aqui que uma simples rivalidade de escola começa a virar uma coisa, bem, muito mais sinistra. E tudo começa com um mistério que, olha, não faz o menor sentido, nem mesmo no mundo da magia. Então, o ponto de partida da nossa análise é essa cena aqui. É uma imagem que é meio cômica, mas ao mesmo tempo bem alarmante, né? O braço do Harry, simplesmente sem ossos, mole, parecendo um braço de borracha. Isso aí já deixa claro que não é um acidente normal de quadribol. Não mesmo. É a primeira peça de um quebra-cabeça bem maior e bem mais perigoso. Na hora, a gente já fica com a pulga atrás da orelha. Duas perguntas, basicamente. Primeiro, o que diabos poderia fazer uma coisa dessas com o braço de alguém? E a pergunta de 1 milhão de galeões. Por quê? Qual o motivo? É a busca por essas respostas que vai levar a gente por um caminho cheio de truques, de perigos e de revelações que, sério, vão balançar as estruturas de Hogwarts. Mas ó, vamos dar uma rebobinada. Antes desse braço quebrado, antes de todo esse caos, a história começa de um jeito bem diferente. Com outro tipo de plano, sabe? Longe dos gritos da torcida de quadribol, lá no silêncio da biblioteca, um trio de bruxinhos bem conhecido estava armando um plano. Um plano bem ousado e super secreto. E quem tá no meio desse esquema todo? Ninguém menos que o charmosão, vamos ser sinceros, o hilariamente metido professor Lockhart. As próprias palavras dele já entregam tudo, né? Ele é a peça perfeita pro plano, porque ele nem desconfia que aquele ego gigantesco dele tá prestes a ser usado, e muito bem usado, pelo nosso trio. E o plano dos três era genial de tão simples. Saca só. Passo 1. Chegar no Lockhart com uma desculpa qualquer, bem inocente. Passo 2. Encher a bola dele. Puxar o saco mesmo com os elogios bem pensados pra inflar o ego. E aí, o passo final, quando ele estivesse todo distraído e se achando o máximo, eles pegariam a assinatura. A chave para acessar um conhecimento que era proibido. Mas para que correr todo esse risco? Bom, o objetivo era conseguir a receita da poção polissuco. E olha, essa não é uma poção qualquer, é uma das mais difíceis que existem. Ela era a única chance que eles tinham para continuar a investigação secreta deles. A ideia era se infiltrar na Sonserina e tirar a verdade na marra do Draco Malfoy. Afinal, ele era o suspeito número 1 de ter aberto a tal da Câmara Secreta de novo. Ok, agora a gente muda de cenário e de clima. Completamente. A gente sai dos corredores silenciosos da biblioteca e é jogado, de repente, no meio do barulho da torcida, no meio do perigo e da velocidade do campo de quadribol. O cenário é o clássico dos clássicos, a partida mais esperada do ano. Grifinória contra Sonserina. A rivalidade tá no ar, sabe? Dá pra sentir. A competição é sempre no limite. Parece que vai ser só mais um jogo tenso de quadribol em Hogwarts. Mas só parece. E é aí que o negócio desanda. Um dos balaços, aquelas bolas de ferro pesadonas que são enfeitiçadas para derrubar os jogadores, simplesmente surta. Ele começa a ignorar todo mundo em campo como se as regras da magia não valessem mais para ele. E ele faz isso com uma mira assustadora. A galera na arquibancada fica em silêncio. Todo mundo percebe a verdade. E é aterrorizante. Aquilo não é um defeito no feitiço. É uma perseguição. O balaço pirou, sim, mas ele tem um alvo bem definido e persegue esse alvo pelo céu, com uma raiva, com uma maldade, e o alvo é o Harry Potter. A situação do Harry, a essa altura, era puro desespero. Porque assim, a Grifinória já estava em desvantagem, lutando contra as vassouras novíssimas e super rápidas da Sonserina. Mas agora, o Harry tinha que lidar com um perigo que era bizarro e mortal. Não era o time da Sonserina, era uma parte do próprio jogo que parecia ter um único objetivo: acabar com ele. O Harry se vira como pode. Ele voa, desvia, faz umas manobras que, nossa, deixam todo mundo sem ar. Tudo para tentar escapar daquela perseguição que não para. Mas uma hora, não ia ter mais para onde correr. E com um barulho seco e horrível de osso quebrando, o balaço finalmente acerta o alvo. O impacto é brutal, quebra o braço do Harry na hora. A dor deve ter sido absurda, mas, acredite, o pior ainda estava por vir. Porque aí, na sua tentativa desastrosa de ser o herói do dia, o professor Lockhart tenta lançar um feitiço de cura. Só que em vez de consertar os ossos, o feitiço faz os ósseos sumirem. Todos eles. E o braço do Harry vira aquela coisa mole que a gente viu no começo. E de novo, a gente muda de cenário. Sai a gritaria do estádio, entra o silêncio total da ala hospitalar. É no meio da noite.
O Harry tá lá aguentando aquela dor terrível de ter que recrescer os ossos do braço. E é nesse momento de calmaria que o verdadeiro mistério por trás de tudo começa a aparecer. A pergunta que não quer calar era quem enfeitiçou aquele balaço. O suspeito óbvio, claro, era alguém da Sonserina, talvez o próprio Draco Malfoy. Mas a verdade, como a gente já aprendeu em Hogwarts, quase nunca é o óbvio. Era algo muito mais esquisito e inesperado do que qualquer um ali podia sonhar. E é aí que, saindo das sombras da enfermaria, surge o responsável. E não era um Sonserino com cara de mal, nem um inimigo querendo vingança. Era uma criaturinha pequena que parecia apavorada, com uns olhos enormes, tipo bolas de tênis. Era o Dobby, o elfo doméstico. E aí o Dobby começa a confessar, e é uma bomba atrás da outra. Foi ele que fechou a passagem para a plataforma do trem no começo do ano. Foi ele que enfeitiçou o balaço. Mas o motivo não era maldade. Era uma tentativa toda torta de proteger o Harry. Ele estava tentando machucar o Harry o suficiente para que ele fosse mandado para casa, para longe de um perigo muito grande. E aí ele solta o grande aviso. A Câmara Secreta foi aberta de novo. O Harry mal teve tempo de processar tudo aquilo, mas ele não podia imaginar que o aviso desesperado do Dobby estava prestes a se tornar uma realidade. Uma realidade bem congelante. E isso ia confirmar que o mal antigo que assombrava a escola tinha de fato despertado. Assim que o Dobby some, com aquele estalo característico, o silêncio da noite é quebrado. Passos. Passos apressados. E saindo da escuridão do corredor, aparecem as figuras do Dumbledore e da professora McGonagall. E a cara deles não era nada boa. Dava pra ver que algo muito sério tinha acontecido. Eles estão carregando alguma coisa. Ou melhor, alguém. Uma pessoa pequena, completamente parada, dura. Parecia uma estátua. O Harry, fingindo que estava dormindo, com o coração na boca, espia por uma frestinha e tenta entender o que era aquela cena horrível. Eles colocam uma pessoa numa cama vazia, e aí o Harry reconhece. E é um choque. É o Colin Creevey, aquele garotinho do primeiro ano que era super fã do Harry. Ele tá petrificado com a câmera ainda presa nas mãos. Naquele momento ficou claro. A ameaça não era mais só uma história de niná. Ela era real, estava andando pelos corredores e estava atacando os alunos. E aí, pra fechar a noite, o Dumbledore segurando a câmera do Colin, que estava com uma parte derretida, solta uma frase que muda todo o foco do mistério. Pra ele, a questão não era quem fez aquilo. A verdadeira pergunta era como? Como o Colin viu o monstro da câmara e sobreviveu, mesmo que petrificado? E é com essa pergunta no ar, uma pergunta que só aumenta o mistério, que a gente encerra essa análise. Fica a certeza de que o perigo em Hogwarts está só começando a mostrar sua verdadeira face.